E antes de começar a exatamente falar, o tema da minha palavra hoje é a mulher que a maternidade me tornou. Tão nova, né? Só há 4 meses. Mas hoje, logo pela manhã, eu fui discipulada por uma senhora que hoje tem 70 anos. Irmã Guiomar. Ela é missionária e ela está lá na Suécia. E logo de madrugada, madrugada não, umas 10 horas, eu mandei uma mensagem para ela, porque já é 3 da manhã lá na Suécia. Agradecendo ela, porque se tem algo que Deus me ensinou nesse tempo, é que o amor, a necessidade, faz nós orarmos a Deus pela nossa vida. Mas só o amor faz nós orarmos a Deus pela vida do outro. Nós precisamos amar muito para orar pela vida de alguém. E eu mandei um áudio para ela, agradecendo ela. Porque foi ela que me ganhou para Jesus. Foi ela que caminhou comigo durante o primeiro ano mais difícil da minha conversão. E logo de manhã Deus já ministrou ao meu coração que nem todas as mães serão mães de filhos naturais, mas existem mães que vão gerar filhos, que vão caminhar por toda a terra. E ela me respondeu, e eu quero ler para vocês a resposta dela. Muitíssimo obrigado, minha querida filha. Eu estou aqui emocionada com esse áudio tão lindo, que me fez reviver os seus primeiros dias de caminhada. Hoje é como se fosse uma gravidez de risco, e Deus fez um milagre. Você nasceu e hoje já é mãe. Mãe de um filho biológico e de muitos outros que ainda estão sendo edificados pelo seu testemunho e, melhor ainda, pelo seu estilo de vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, grande mãe. Deus está cumprindo o plano que Ele tem com a sua vida. Parabéns pelo seu dia. Que o amor de Deus te leve a alimentar e buscar muitos com a sua oração e vida. Que o seu coração seja o útero para gerar multidões. Vai e dê frutos. Te amo para sempre. E quando eu recebi essa mensagem, meu coração transbordou. Talvez este foi das mensagens de mães mais lindas que eu já li. Então, talvez você está aqui hoje e você não tem filhos biológicos, mas você tem orado pelas pessoas. E Deus vai dando filhos para a gente. Eu sei que eu sou filho dessa mulher, que hoje tem 70 anos, que pagou um preço de oração pela minha vida logo quando eu me converti. Então, se você tem orado, tem discipulado pessoas, você tem gerado frutos e filhos. E eles vão chegar um dia. Como eu cheguei hoje, eu olho para trás e eu falo, se ela não estivesse orado por mim, intercedido por mim, dedicado tempo para falar comigo e cuidar de mim, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, que Deus possa abençoá-la lá na Suécia, com 70 anos, pregando a palavra e sendo missionária lá com seu esposo. Amém? Então, quando o Franco pediu para trazer uma palavra, nós íamos falar na juventude, sobre maternidade. E depois de ler muitas coisas e orar a Deus, Deus me trouxe uma palavra simples, mas que certamente vai falar aos nossos corações de mãe aqui. Primeira coisa que eu aprendi nessa mulher que eu tenho me tornado é que mães precisam não abrir mão da salvação dos seus filhos. E hoje eu não quero falar de uma maternidade física, eu quero falar de uma maternidade espiritual. Eu quero falar para vocês e para mim sobre mães que oram, mães que intercedem. Porque se as mães falham, as famílias naufragam. Nem sempre nós vamos ver os frutos das nossas orações dos nossos filhos. Mas mães têm uma característica muito forte, elas não desistem. Os dias difíceis eles vêm e eles vão e as mães permanecem. As mães permanecem. E aí eu vou trazer para vocês alguns aprendizados de uma mãe de primeira viagem, né? É logo a minha situação. E você deve estar pensando, ela só tem 4 meses de mãe, né? Ela acha que ela é mãe. Pois é, eu não acho, como o Frank disse aqui. Eu achei que quando o Ravi nascesse, ia estalar os dedos e eu tinha nascido como mãe. Só que eu descobri que não é desse jeito. É uma mentira cor-de-rosa que contam e que a gente acredita quando vai ser mãe. Vai nascer a mãe, vai não. Vai nascer mãe não. Vai se formar uma mãe. Então eu posso dizer que eu tenho 4 meses de mãe. A mesma idade que ele tem de vida, eu tenho de mãe. Então eu estou me tornando mãe. E algumas coisas que Deus tem trago ao meu coração é o que eu estou trazendo aqui para vocês, para começar essa palavra.
Eu tenho aprendido obrigada, amor, nessa caminhada de 4 meses, que eu preciso falar de Deus para os meus filhos. Mas eu também preciso falar dos meus filhos para Deus. E você que está aqui sentada? Você tem falado dos seus filhos para Deus todos os dias? Não venha nessa achar que Deus já sabe. Ele já sabe. Mas você tem se dedicado a falar de Deus para os seus filhos e a falar para Deus deles? Finalizei uma leitura de um livro ontem, que foi meu presente de Dia das Mães, que eu me dei, antes de Ravi nascer. E eu queria ter lido esse livro até o Dia das Mães, e eu terminei ontem, umas 11 da noite. E lá dizia uma coisa: existem situações onde as mães já não conseguem mais falar de Deus para os filhos, mas elas nunca param de falar para Deus dos seus filhos. Existem situações onde os filhos já não querem mais ouvir falar de Deus, ou talvez eles já desacreditam de quem é Deus. Mas essa mesma mãe não para de apresentar Deus, esse filho. Porque, como eu falei para vocês, mães não desistem. E quando a gente fala de mães que não desistem, se nós abrirmos a palavra de Deus, e nós vamos ver uma das passagens mais lindas como mãe, e nem tão falada. Nós vamos ouvir falar sobre a mulher cananeia. Quando ela ora, pedindo a Deus que Deus cure a filha dela, ela diz no final do versículo: socorre-me, Senhor. Uma mãe toma para si as dores que não são dela. Então a mulher cananeia, ela não pede simplesmente para que Deus cure a filha. Ela é objeto de cura. Ela diz assim: olha, Senhor, socorre-me aqui. Aquela filha não estava lá. A filha daquela mulher estava possessa. Aquela mulher, quando começou a encontrar Jesus ali naquela caminhada, os discípulos falaram para Jesus assim: despede ela. Finaliza com ela. Porque Jesus nem ia passar por ali, na verdade. Mas Jesus não abandona mães. Jesus não abandona mulheres. Por que Deus ia abandonar aquela mãe? Desesperada. E aí a gente começa a perceber que os nossos filhos, eles precisam ser mais filhos de Deus do que nossos. Você já pensou nisso? Ter um filho, gerar um filho, dizer a eles: filho, você é mais filho de Deus do que meu. Assim Ana fez. E todo mundo conhece a história de Ana, né? Subia ao monte, clamava a Deus por um filho. A outra esposa do marido dela perturbava ela e ela estava lá. Só que ela fez um compromisso com Deus e todo mundo já ouviu falar: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor. Só que mães fazem compromissos que elas podem cumprir em Deus. E Ana fez assim. Logo que Samuel foi desmamado, ela levou Samuel. E ela sabia que ela estava levando Samuel para ser cuidado por um profeta que tinha grandes problemas de família. Mas Ana não confiava na vida do profeta. Ana confiava no filho que Deus deu a ela, no dono da promessa. Então eu quero dizer para você que talvez seu filho está aí, perdido por lugares que você não imagina. Não confie nesses lugares, e não temos lugares. Confia no Senhor que te deu a promessa. Isso quer dizer que não importa o caminho que seu filho vai trilhar, perto ou longe, você confia no Deus da promessa. Se você que não é mãe tem orado e pedido a Deus um filho, pense e entenda a verdadeira motivação do seu coração para ter um filho. Para que eu quero um filho? Eu quero um filho para devolver ele para o Senhor, porque ele precisa ser mais do Senhor do que meu. Porque quando é do Senhor, Ele como próprio Pai cuida e ama. Quando eu e você não conseguirmos, ou quando nós falecermos, os filhos vão continuar. A ordem cronológica, né, da vida é que as mães morram antes dos filhos. Quantas de nós já não tem mãe ou pai? Mas como os filhos não são nossos, eles são do Senhor, que não é e não vai ser, Ele é Deus hoje, Ele é Deus amanhã. E ontem eu disse, Ele é Deus hoje. Então os nossos filhos não serão órfãos,
se eles forem mais filhos de Deus do que nós. Tenho aprendido, quando a gente olha para a vida dessa mulher cananeia, quando a gente olha para a vida de Ana, quando a gente olha para mulheres assim, né, que se entregaram na busca de um filho, ou na salvação desse filho, que nós precisamos olhar para os nossos lares. E a pergunta que eu me faço é: qual lar eu quero que o meu filho tenha? O meu lar, o nosso lar em casa, o seu lar com o seu filho, precisa ser lugar de refúgio. E aí, sua casa é um lugar de refúgio? Seus filhos podem voltar e falar: mãe, pai, deu errado. E não é refúgio para acobertar, é refúgio para amar. É o lugar onde eu sei que eu vou encontrar colo e cuidado. Onde eu vou encontrar um abraço apertado. Onde eu vou encontrar os joelhos dobrados. Será que o nosso lar é assim? Quando os nossos recursos se esgotam na luta e da caminhada diária de pais, mães e filhos, nós começamos a desfrutar da graça de Deus total. Quando pela força do meu braço eu já não consigo mais conquistar o coração do meu filho para Deus, salvar o meu filho, curar o meu filho, quando os recursos financeiros não fazem diferença nenhuma na vida desse filho, nós começamos a viver a plenitude dessa graça de Deus. E aí, quando seus recursos se esgotam, quando as suas forças se vão, você tem buscado desfrutar disso, dessa graça poderosa de Deus? E aí a gente se pergunta: como eu vou livrar meu filho da corrupção e do pecado? E aí eu quero convidar vocês a abrirem lá em Provérbios 22, 6, que é também um versículo que a gente já viu falar tanto. Mas eu quero trazer 4 vertentes aqui, para que a gente possa olhar. Dá para colocar aí os meninos? Provérbios 22, 6. Essa Bíblia, quem me deu ela foi a irmã Guiomar. Essa mesma senhora que eu falei aqui no início, que me discipulou. E ele diz assim, esse versículo: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. O que diz essa versão? Essa outra versão: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Já escutamos tanto esse versículo, né? É quase igual o versículo de casamento, que é aquele mesmo toda vez que a gente vê nos convites. Esse é o que a gente pode olhar sobre mães e pais, né? Educa seu filho no caminho, e quando ele crescer, não vai se desviar dele. Por isso que eu fiz a pergunta antes e falei: como que a gente vai livrar os nossos filhos da corrupção e do pecado do mundo? Só que para ensinar os nossos filhos nesse caminho, antes a gente precisa aprender sobre esse caminho. E aí, eu quero que você volte sua Bíblia aí e que você vá lá em Deuteronômio 6,19. Deuteronômio 6,19. É isso mesmo? Não, perdão, 6 de 1 a 9. Eu errei. Deuteronômio 6 de 1 a 9. Vamos ler. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprisse na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta os guardais, para que bem te suceda e muito te multipliques. Como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Forte isso. Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos se nós não amamos a Deus de todo o nosso coração? Há como ensinar um caminho a alguém que nós não trilhamos? Não tem como. E eu tenho aprendido na caminhada cristã que o exemplo é a única forma eficaz de ensino. Não tem nada mais eficaz para ensinar do que o exemplo. 1000 palavras nunca ensinarão como exemplos. Nós temos provas de mães que são analfabetas, simples, e que educam filhos maravilhosamente. Elas não têm as melhores palavras, a concordância verbal não é legal, o vocabulário é pobre. Mas a vida é rica da presença de Deus de tal forma que o exemplo eficaz ensina, que o silêncio ensina. E falando em exemplo, quando a gente pensa no exemplo que nós queremos para o filho, eu quero que você, mãe que está aqui, pai, que você olhe para um espelho. Se a gente precisa dar o exemplo, o outro está olhando para a gente, amém? 4 características muito poderosas sobre o espelho eu quero trazer para vocês. Primeira coisa, para a gente ser exemplo e espelho. O espelho, ele é mudo. E é difícil falar de ser mudo com mulheres, né? Que são mães. Nós falamos muito. Franco diz lá em casa que Ravi já acorda acelerado, porque eu chego no quarto dele para acordar ele. Bom dia, bom dia, bom dia. O dia começou, abre a janela, pulo, balança a mão dele. Franco fala assim, mas ele ainda está acordando. Eu falei, mas essa é a mãe dele, eu já acordo pronta para a vida. Eu já acordo, gente, prontinho. Eu piso no chão, já agradecer a Deus pelo meu dia, eu estou pronta para o mundo. Para ir fazer o que for preciso. E aí? Eu estou pronta para ser exemplo, muda, calada? Será que os nossos filhos podem olhar a nossa conduta apenas? E o nosso exemplo eficaz de vida vai transformar o coração desse filho? Será que quando o filho olha para o lar que nós temos, ele deseja ter um lar como nós temos em silêncio? No coração dele? Será que esse filho, quando ele olha para o pai e para a mãe, ele pode dizer assim, eu quero uma família assim. Sabe, Deus, o dia que eu for mãe, o dia que eu for pai, eu quero conduzir uma família assim. Ou será que o nosso lar é um lar cheio de confusão e briga, e desajustado? Um lar onde não tem respeito, um lar onde não tem amor? É claro que isso não vai garantir que o seu filho seja um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher. Mas quando chegarmos na glória, nós vamos poder dizer a Deus, Senhor, eu fiz tudo o que me cabia. Porque nós sabemos que a salvação ela é individual, e nós já falamos no início que mães não desistem. Então, mães, quando veem filhos perdidos por caminhos tortos, elas não param de orar até o último dia da vida delas. Outra característica muito importante sobre o espelho precisa estar limpo. Quem olha no espelho sujo? E quando a gente fala de limpeza de um espelho, eu estou dizendo de uma vida irrepreensível diante de Deus. Seu filho tiver mentir, falar que você não está quando a campainha toca, ou desligar o telefone quando a empresa de cobrança te liga, ou quando ele te liga e pergunta, eu falo com Josefa? Não tem essa pessoa aqui não. Quem é você? Você é uma mulher fiel aos propósitos de Deus na sua vida? Você tem uma vida irrepreensível diante de Deus? Você é honesta? Você é uma mulher de oração? Como que o seu filho olha para você? Com essa vida irrepreensível. Outra característica importante. Você já viu espelhos côncavos, tortos?
Não, espelhos são planos. Por que os espelhos são planos? Porque eles vão retratar exatamente aquilo que se mostra. Isso quer dizer que nós precisamos ter uma vida coerente com aquilo que nós pregamos para os nossos filhos. Não dá para dizer para os nossos filhos que eles precisam amar a Jesus e conhecer a Jesus, se nós não temos uma vida de oração em casa, se nós só lemos a Bíblia na igreja, se nós ensinamos o nosso filho que se ele apanhar, ele precisa bater no outro na escola, porque senão ele vai ser bobo. Se te bater, você bate, porque senão você vai ser besta. As pessoas vão fazer de você o que quiser. E por fim, ninguém consegue ver um espelho com a luz apagada. Porque um espelho precisa iluminar. Ele precisa ser iluminado. Não precisa? Não dá para olhar o espelho no escuro. E de onde vem essa luz para esse espelho de exemplo? Essa luz vem do próprio Cristo. Não dá para ter uma vida nas trevas e querer ensinar um filho com exemplo eficaz. E você deve estar pensando, isso é tão fácil para você que você só tem 4 meses de mãe, né? Você está se tornando mãe aí. Isso para mim é destruidor. Quer dizer para vocês que, finalizando a leitura desse livro ontem, eu me encontro muito mais quebrada do que firme. Porque eu olho e falo, Senhor, falta demais e eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque meu filho está crescendo. E eu preciso ser hoje o que eu gostaria que ele seja, o que eu quero que ele seja amanhã. E a gente às vezes acha que os nossos filhos pequenos, eles não vão gravar, e eles vão ter memórias afetivas. E eu quero dizer para vocês que eles vão ter. Eles vão ter. Pequenos, aí crianças. E quem eu quero que o meu filho seja, é o que eu preciso ser. Não dá para desejar que o meu filho tenha uma vida diferente daquela que eu vivo. Se a minha vida é de mentira, eu vou ter uma vida de mentira para pregar para o meu filho. Mas se eu tenho uma vida de verdade, eu posso desejar que meu filho tenha uma vida baseada na verdade. E por fim, e não menos importante, quero falar para vocês sobre algumas características de mães que eu descobri esses dias. Durante todos esses longos 4 meses. Longos 4 meses. Primeira característica de mães. As mães protegem os seus filhos. E eu descobri que nenhum sucesso justifica o fracasso dos nossos filhos. Está falando para vocês aqui uma mulher que foi criada, que sou eu, para ser independente, para não levar desaforo para casa e para ser a melhor profissional naquilo que eu faço. E aí eu preciso ser mãe para descobrir que esse sucesso na minha vida profissional nunca vai justificar o fracasso da minha família e dos meus filhos. Então, sabe a verdade? Se precisa abrir mão, eu vou abrir mão disso. Porque eu posso perder todas as coisas, mas eu não posso perder os meus filhos. Eu não posso perder Ravi. E os próximos filhos que Deus vai nos dar. E que doído é para mim dizer isso para vocês. Porque eu não fui ensinada a ser essa mãe. E minha mãe fez o melhor que ela podia nas condições que ela tinha. Mas minha mãe não conhece a Jesus. Ela podia ter me ensinado todas essas coisas e está tudo bem ser uma mulher bem-sucedida, ser uma mulher próspera, está tudo certo. Desde que isso não sacrifique a vida da sua família. Se você consegue caminhar, como eu disse, vou continuar caminhando, me dedicando profissionalmente e sendo tudo aquilo que eu me formei para ser, até o momento que eu precisar escolher. Porque se eu ver que a minha ausência na minha casa tem destruído a vida dos meus filhos, oh, querida, eu agradeço a oportunidade e eu volto a ser uma mãe e dona de casa realizada e feliz. Confesso para vocês que esses 4 meses me mostraram que se eu pudesse, eu seria só mãe, esposa e dona de casa. Se eu pudesse, eu não voltaria para o meu trabalho daqui 3 meses.
eu dediquei a minha vida a cuidar dos meus filhos. Porque eu quero criar filhos para o reino de Deus e não dá para criar filhos no reino de Deus terceirizando a criação desses filhos. E às vezes a gente olha para as nossas mães que não trabalhavam fora de casa, que educavam os filhos em casa e faziam um almoço, jantar. E a gente acha que elas não eram mulheres bem-sucedidas. Como nós estamos enganadas. Quão sucedidas eram essas mulheres que não terceirizaram a educação dos filhos e nem a formação desses filhos. Que podem dizer, eu ensinei o meu filho no caminho, em tempo integral. Eu não precisei voltar atrás e corrigir um ensinamento errado que uma pessoa que com todo amor educou tem, mas tem outra formação. Outra característica de mães. Mães são exemplo. O meu exemplo de força vem da minha mãe. Meu pai morreu, eu era muito nova. Eu sempre vi minha mãe trabalhar em 3 empregos. É a condição que ela tinha. E talvez por isso que ela me ensinou, trabalhe muito. Se esforce, se dedique, seja o melhor do que você puder para você não precisar de ninguém. Tá tudo bem, é a situação que ela tinha. Ela não tinha um esposo. Ela é mãe de 2 filhos na época. Não tinha minha irmã ainda, ela não tinha casado novamente. Então, mães são exemplo, mesmo e, na maioria das vezes, calada. Mães que disciplinam seus filhos, preparam esses filhos para a vida. E compartilhando com vocês algo importante. Essa semana passada, nós começamos a educar Ravi a dormir no berço. Ele já dorme no quarto dele desde quando ele nasceu, mas ele dormia no meu colo. E no de Franco, quando ele dormia, nós colocávamos ele no berço. Só que agora nós estamos ensinando ele a dormir direto no berço. Só que eu achei que ia ser fácil, confesso. Eu fiz o curso, né, de mãe. Eu fiz um curso lá, então eu achei que aplicar o curso ia ser fácil. E o primeiro dia ele chorou 30 minutos, mas eu estava do lado dele, com a mão dele. Filho, eu estou aqui. Filho, a mamãe está aqui, acalma. Filho, respira, filho. Eu fiquei bem uns 15 minutos, depois o Franco chegou no quarto e me salvou. E ele falou, deixa eu terminar de colocar ele aqui. Ficou mais uns 15 minutos com ele lá, o primeiro dia. E eu saí destruída. Eu sentei no sofá e eu chorava e eu falava, meu filho só tem 4 meses. Mas eu vou voltar a trabalhar logo. Eu não sei se quem vai cuidar dele vai ter esse mesmo amor de ninar ele para dormir, para colocar no berço. Então eu prefiro ensinar ele com amor hoje a dormir no berço. É o preço da escolha que eu fiz para a minha vida. E eu liguei para o meu sogro, que é psicólogo e pastor. E falei, sogro, o negócio é o seguinte. Rabi amanhã vai acordar e não vai nem olhar na minha cara. Porque ele chorava, né? Ele não vai nem olhar para minha cara amanhã. O que aconteceu? Falei com ele e chorava. Ele, você está chorando porque você está ensinando ele a dormir no berço? Não, chora agora não. Deixa para você chorar depois. Você vai ver choro o dia que você tiver que dar uma vaia nele. Você vai ver choro no dia que você tiver que abaixar e falar, mamãe te ama, mas a mamãe vai te corrigir. E ele olhar para sua cara com aquele cara de cachorrinho que caiu da mudança. Aí você vai chorar. Aí você vai bater, corrigir. Passado um tempo ele vai te abraçar, dizer que te ama, só que você vai entrar para o banheiro para chorar. E lavar o cabelo. Porque quando a gente lava o cabelo, o shampoo cai nos olhos, aí eles ficam vermelhos, né? Então é a mesma coisa. E eu olhei e falei, meu Deus, achei que não ia ser agora aprender sobre essas coisas. E no outro dia a Ravi acordou, como se nada tivesse acontecido. Cheguei, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Balancei ele rindo para mim. E meu sogro disse, não, ele não vai guardar a memória da dor, vai ser da dor, né? Não que estava doendo nele, mas da chateação vai ser substituída pela memória positiva logo em seguida. Então pode ensinar ele. Tá certo, pode ensinar. Então mães precisam disciplinar seus filhos. Porque quando as mães não disciplinam seus filhos, o mundo perece. E talvez nós somos criadas, né, hoje numa geração de apego. Nós somos ensinadas a pegar os nossos filhos e trazer eles para o nosso coração e criarmos eles quase intocáveis. Mas nós nos esquecemos que o mundo não vai fazer isso. E que se eu e você não educarmos eles agora, nós vamos sofrer depois, ou eles vão sofrer depois também, quando nós não estivermos aqui. Outra coisa que eu tenho aprendido. Nós não criamos filhos para o cativeiro e para a morte. É por isso que as mães não desistem dos filhos.
É por isso que mães não cansam de orar. É por isso que as mães continuam crendo na restauração dos filhos, mesmo quando nem eles mais acreditam que podem. Já viu uma mãe abandonar um filho que é presidiário? Oh, gente. Mesmo que ele tenha cometido assassinato, ou tráfico, ou homicídio, não sei. A mãe está lá, porque a mãe acredita. Porque eu tenho descoberto que onde tem mãe, tem esperança. E Abraham Lincoln tem uma frase, que agora eu estou quase me esquecendo dela, mas diz assim, lembrei. As mãos que embalam o berço governam o mundo. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Eu e você, que somos mães, que embalamos o berço dos nossos filhos, o coração desses filhos vão governar o mundo. E a pergunta é, como temos balançado esse berço? Embalado esse berço? Nós temos olhado para as coisas que os nossos filhos precisam, porque na verdade os filhos não precisam de coisas, os filhos precisam de paz. E esse tempo de ser pai e mãe é o mais escasso hoje. Porque nós somos a geração da pressa. Nós somos uma geração hoje que não consertamos as coisas e não estamos acostumados a restaurá-las. Nós trocamos elas. Mas não é isso que Deus nos ensina. Então, meu convite para você, que é mãe e pai aqui hoje, olhe para a sua casa. Você que é mãe aqui hoje, não desista do seu filho. Pode ser que ele esteja perdido. Às vezes dentro da igreja, às vezes fora da igreja. Pode ser que seu filho nunca viu falar de Jesus na vida e seu filho seja ateu. Faça como a mulher cananeia fez. Socorre-me, Senhor. Porque a dor de um filho é a dor de uma mãe. O filho não sofre sozinho. O filho nunca está sozinho quando ele tem uma mãe. Nunca. Nós sempre temos um coração para onde voltar. Porque eu não sei como, quando nós dormimos, Deus vai gerando isso em nós. E mesmo que eu sou uma mãe tão nova, de 4 meses, eu tenho um amor por esse menino que só não é maior do que o meu amor pelo Senhor e o meu amor pelo meu esposo. Mas ele é maior que todas essas outras coisas. Porque eu preciso amar mais a Deus do que eu amo esse filho. Eu preciso amar o meu esposo a mais do que eu amo o meu filho. Porque a família começou com nós dois. E ela vai terminar com nós dois. Porque os nossos filhos vão voar. E nós vamos ficar. Mas isso não quer dizer que nós amamos menos ou mais, né? É um amor tão maravilhoso que a gente muitas vezes não sabe definir. Eu postei ontem no Instagram uma foto que tirou do Noé do par de Ravi. E ele vem assim, a médica vem me entregando ele e ele encontra o meu olho. E eu acho que aquele encontro com o meu olho mudou minha vida. Assim como aquele olho de Jesus para Pedro. Na cruz. A Bíblia diz que Jesus fitou os olhos de Pedro. E naquele momento Pedro entendeu. E ele saiu desesperado. Ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que ele havia negado Jesus. As 3 vezes. Naquele momento que Ravi olhou para mim, eu não podia mais ser a mesma. Confesso que raramente eu acordava de madrugada para orar. Mas hoje não fico uma madrugada sem acordar. Porque eu preciso colocar o meu filho diante de Deus. Porque eu não sei se eu vou estar amanhã, depois e depois. Mas eu preciso gerar um lar de oração para o meu filho. Meu filho, eu preciso que quando ele fale de mim de frente para as pessoas, eles possam falar: a minha mãe e o meu pai, quando oram, Deus ouve. Eu não quero que meu filho lembre de mim como uma mulher bem-sucedida,
maravilhosa, fisicamente, linda. Oh, tudo bem, ele lembrar assim, tá bom também. Mas eu quero que ele lembre de mim e fale, minha mãe é uma mulher de oração. Porque eu sei que quando a minha mãe ora, Deus escuta. Eu sei que quando meu pai ora, Deus escuta. Eu sei que eu tenho quem pedir ajuda. Ontem eu falei com o Franco que a gente ia criar uma franquia de pai resolve lá em casa. Porque eu não tive o pai para dizer assim, olha, meu pai resolve isso na escola. Eu era muito nova quando ele morreu. E sempre lá em casa eu falo com a Ravi, seu pai resolve. Seu pai resolve. Porque ter pai e mãe é maravilhoso. É único. Então, o meu convite para você essa manhã aqui, de forma muito simples, é para que você olhe para você. Como esse espelho que eu disse, simples, que não fala, que não é embaçado, que é iluminado e que reflete a glória de Deus. Eu aprendi hoje que é isso que Deus quer para a nossa vida, como mães. Mães de multidão. Porque nós, em oração, somos mães de multidões.